Comece a buscar o Senhor no amor. Enquanto tudo está bem, enquanto as coisas estão dando certo, não espere o mal acontecer, não espere a dificuldade chegar, para daí você dar um passo na fé. Comece agora. Quando nós adentramos as casas das pessoas que pedem oração para nós, e muitas vezes a gente entra nas casas, e eu acredito que o católico, ele dá aquela olhada geral na casa, para ver se não tem alguma coisa que não seja de Deus. A gente olha na casa assim, às vezes as pessoas deixam plantas na porta da casa para defender a casa, colocam poder naquelas coisas, né? E às vezes tem o Buda lá, tem um monte de coisas assim que deixam a casa contaminada. E daí a gente faz oração e às vezes a gente fica, nossa, se eu chegar a falar para aquela pessoa que o problema desta casa está nas coisas que não são de Deus, coisas contaminadas pelo inimigo de Deus, e mesmo assim a gente faz a oração e pede para que o Senhor abra os olhos dessas pessoas. Existem duas coisas que não pode faltar na nossa vida, né? Que é vigiar e orar. Essas duas coisas precisam estar na nossa frente, precisam estar estampado aqui na nossa face. Nós precisamos ter vida de oração e de vigília, porque o inimigo, ele é astucioso. E assim como você falava, Dailo, ele não aparece como um bicho-papão. Ele aparece como uma coisa bonita, como uma coisa agradável, para chamar a nossa atenção, para nos conquistar. Então, por isso nós precisamos vigiar e orar. Qual é a oração que Deus atende? Nós já falamos aqui uma vez, né? A oração que Deus atende, ela é uma oração que tem a intimidade com Deus e aliança com Deus. Você precisa falar com Deus como você fala com o seu pai, porque Ele é teu pai, Ele é meu pai. Então nós precisamos ter essa intimidade para fazer a nossa oração. A oração, ela nos sustenta, nos dá força, mas ela precisa ser uma oração verdadeira. O que é oração verdadeira? É você fazer a oração com sua boca, falar, mas praticar. Se você somente falar e não colocar em prática, ela não vai fazer o efeito que ela deveria fazer. Então a nossa oração, ela precisa ser verdadeira para que possa produzir frutos em nossa vida. Não adianta só orar, tem que vigiar também. O que é vigiar? Nós vermos se ao redor de nós não tem alguma coisa que não é de Deus e nós precisamos eliminar. E o que é a santidade? É nós deixar o nosso eu, as nossas paixões, para agora assumir o quê? Um novo modelo de vida, que é o modelo de Deus. O que o diabo mais quer é que nós pensamos que ele não exista, né? Porque aí ele pode agir livremente, sem preocupação, né? Mas a gente sabe que ele existe, e a Bíblia fala 97 vezes que ele existe. Começa lá em Gênesis e vai terminar lá em Apocalipse. Então, se a Bíblia fala que ele existe, nós precisamos acreditar na palavra de Deus. E precisamos combater, precisamos estar firmes. Eu sempre digo que nós não devemos ter medo do demônio. É ele que tem que ter medo de nós. Agora, nós precisamos estar em estado de graça. Se nós estivermos em estado de graça, o demônio tem medo de nós. Ele vai procurar outra pessoa. Porque você está cheio do Espírito Santo. E ele sabe que não pode com o Espírito Santo. Então, nós precisamos nos abastecer, estarmos sempre preparados, uma vida de confissão, de oração, busca da Eucaristia, estarmos sempre em estado de graça, porque assim como o Dailon falou, e falou muito bem, ele vai preparando passo a passo para que você caia num pecado grave. Deus tem preparado um reino para os seus. E quem são os escolhidos? Aqueles que Deus, na sua infinita misericórdia, escolhe, que somos nós. E os escolhidos somos todos nós. Deus escolhe eu, você, todo. Deus de um jeito, Ele dá o chamado a cada um de nós. Quem fala não, é eu, é você. Querer servir a Deus, querer ir na Santa Missa, frequentar os sacramentos, a confissão. Quando você estiver namorando, castidade, depois você vai para um matrimônio, isso é tudo vontade de Deus. O grande problema é que hoje as más companhias nos tiram daquilo que é a graça de Deus, daquilo que é o amor de Deus sobre nós. Aí nós vamos vivendo uma vida passageira, terrível, longe do Senhor, e vendo tantas coisas, tantas famílias destruídas. Só que fora da casa, essas pessoas, elas demonstram
parece que estão vivendo o amor tão bem. Marido defendendo a mulher lá fora, mas às vezes dentro de casa é terrível. Aqueles que você precisava amar. Então a gente vê isso dentro da família. E nós precisamos falar do amor de Deus para que essas famílias sintam a presença de Deus. E hoje muitas pessoas não acreditam que o demônio existe, que os anjos maus existem, que nos tentam. E o demônio quer isso mesmo, que você não acredite que ele existe, porque quando você vê ele não existe, com quem eu vou batalhar? Se é contra os espíritos do mal que nós lutamos, não é contra homens de carne e sangue. Então quando eu não acredito que ele existe, eu vou lutar contra quem? Contra ninguém. Então você vai viver uma vida trabalhando, indo para casa. Se você se embriagar, não tem problema. Eu não luto contra um inimigo, né? Então fica aquele negócio estranho. Mas não é o que nós lemos na Bíblia. No Novo Testamento nós vemos Jesus falar muito mais do demônio, das trevas, do que o céu. Esse anjo decaído que levou uma terça parte dos anjos aqui na terra para nos tentar, ele não descansa, porque espírito não dorme. Enquanto nós estamos descansando lá na nossa cama, o demônio está planejando para você cair no pecado. E hoje ele está entrando em bastante casas, maninho, que ouçam muitas músicas que não falam de Deus, mas falam da prostituição, da bebedeira. Aí você começa a ver aquela família, nossa, ela não bebe, é uma família boa. E de tanto escutar essas músicas, vai entrando na cabeça e ela começa a se embriagar. Mas era uma pessoa boa. Sim, deixou entrar na sua casa. Na sua casa, quem tem que mandar é Jesus. Ele tem que ser o rei da sua casa. Aí quando nós trazemos coisas que não são de Deus para a nossa casa, e depois o estardalhaço está feito, aí não adianta chorar, aí não tem mais o que fazer. E agora, depois que perdeu a família, depois que você caiu nas drogas, e às vezes não tem mais, às vezes até o vício te traz um câncer que não tem cura, e daí? É preciso nós vivermos para Deus. E a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem todos os remédios para nós combatermos tudo isso que nós estávamos falando. A Igreja Católica, ela possui todos os medicamentos para que eu tenha força, para que eu seja perdoado. Agora eu preciso buscar estar nessa igreja. Eu preciso viver o que a igreja nos ensina. Então você que trouxe a palavra de Deus, abra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. E a palavra vai dizer assim: assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por nossa carta. E agora, no capítulo 3, versículo 6, vai dizer assim: intimamo-vos, irmãos, preste atenção, intimamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que evitei a convivência de todos os irmãos, que leve a vida ociosa e contrária à tradição que de nós tende recebido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que coisa linda, gente. Aqui está pedindo para nós guardarmos a tradição que nós recebemos dos apóstolos. E isso a Igreja Católica Apostólica Romana guarda. E nós temos que aprender isso. Muitas pessoas são contra a tradição, falam mal da tradição, né? Mas aqui a palavra de Deus está dizendo para nós guardarmos as tradições que nós aprendemos. O que é e como que acontece isso? A Igreja Católica Apostólica Romana, por que católica? A palavra católica, nós sabemos que significa universal, né? É para todos. Apostólica, por quê? Porque ela veio dos apóstolos, foi deixada para os apóstolos. Jesus deixou para que os apóstolos cuidassem dessa igreja. E romana, porque a sede está em Roma. Então, isso aí é coisa simples que eu acho que todo mundo já sabe, né? Mas a Igreja Católica Apostólica Romana, ela está alicerçada sobre 3 pilares, 3 alicerces. E quais são esses pilares? Sagrada tradição, sagrado magistério e sagrada escritura.
A igreja, ela não está só sobre um pilar, mesmo porque lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz que nenhuma profecia desse livro poderá ser interpretada de maneira particular. Porque se eu quiser interpretar a palavra de Deus de maneira particular, eu poderei ter uma leitura herege. Eu poderei estar interpretando a palavra de Deus de uma maneira errada. E eu fazendo isso, o que acontece? A palavra de Deus diz que ela é uma espada de dois gumes, né? Ela pode tanto salvar como ela pode condenar. Ela corta dos dois lados. Então eu preciso ter esse alicerce. Esses 3 pilares precisam caminhar comigo, para que eu possa ter uma interpretação correta, para não ter uma interpretação coletiva. O que é uma interpretação coletiva da palavra de Deus? Eu leio a palavra de Deus e eu tiro as graças, as bênçãos, as curas, os milagres. Essas coisas são para mim. Já a exortação, o puxão de orelha, aquilo que é duro, a correção, isso é para o meu irmão, não é para mim. E por isso que hoje existem tantas igrejas, mais de 50 mil, né, espalhada. Então isso, por quê? Porque as pessoas estão interpretando a palavra de Deus de maneira particular. Elas leem, acreditam naquilo, achando que aquilo que eles estão entendendo é a verdade, e abrem uma religião. Muito simples, né? Um dia perguntaram para Napoleão: por que o senhor não abre uma igreja? Você tem bastante seguidores, você é muito conhecido. Se você fazer isso, você vai fazer sucesso. Aí ele respondeu assim: eu não posso, por 2 motivos. Primeiro, para mim abrir uma igreja, primeiro eu preciso morrer numa cruz. E segundo, eu preciso ressuscitar. A primeira eu não quero e a segunda eu não consigo. Então, eu não posso abrir uma religião. Quem pode é Jesus. E ele fez isso. E deixou para Pedro tomar conta da igreja visível. Jesus, invisível, cuida da igreja invisível. Pedro ficou para cuidar da igreja visível. Deixou para Pedro. Ele disse: a minha igreja. Ele não disse as minhas igrejas. E aí uma pessoa falou assim: ah, Maninho, mas a Bíblia fala das igrejas de Éfeso, de Niceia. Ah, claro, nós também falamos da igreja de Mangueirinha, da igreja de Candói, da igreja de Foz do Jordão, mas é a mesma igreja, só muda a cidade, né? Então a igreja é uma só que Jesus deixou. E está em cima desses 3 pilares: sagrada tradição, sagrado magistério e sagrada escritura. O que é a sagrada tradição? É o ensinamento que Jesus passou para os apóstolos, e os apóstolos para seus sucessores, bispos, padres, chegam até nós. É esse ensinamento passado de Jesus para os apóstolos, com palavras e ações, com a sua vida, Jesus ensinando. Isso é tradição, é aquilo que o meu avô ensinou para o meu pai ensinou para mim, eu ensino para os meus filhos, e isso vai passando de geração em geração. Olha, meu filho, pegue a tábua assim, o martelo e o prego, e bate desse jeito para a tábua ficar mais firme. É um ensinamento, é tradição, é passado de pai para filho, de filho para neto, e assim vai de geração em geração. Isso é tradição. Não somente aquilo que foi escrito, mas também aquilo que foi falado, porque antes de escrever foi dito. Isso nós precisamos aprender. Isso é tradição. O que é Sagrado Magistério? Sagrado Magistério é a autoridade de ensino dos bispos em comunhão com o Papa, que interpreta a palavra de Deus de forma autêntica e sem erros, em matéria de fé e moral, quando os fiéis são protegidos nesta verdade. Para que nós possamos ser protegidos na verdade, nós precisamos ter isso, esse pilar, que é o Sagrado Magistério da Igreja. E a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura refere-se aos textos inspirados pelo Espírito Santo e escrito por homens, por seres humanos, que fornecem a base da fé e moral,
útil para nos ensinar. Então, nós tendo esses 3 pilares, estando em comunhão com eles, nós vamos poder ter uma interpretação da palavra de Deus de forma correta. E vamos continuar firmes e fortes nesta fé, sem heresias. Mas nós precisamos estudar, nós precisamos buscar, para que nós possamos perseverar. Porque hoje nós percebemos algumas pessoas que não conhecem a Igreja Católica e falam mal. Ah, maninho, mas a Igreja Católica fez isso, fez aquilo. Irmão, a Igreja Católica é santa. Foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem atrapalha a igreja somos nós. Nós que atrapalhamos a igreja de Jesus com os nossos pecados, com os nossos erros, com as nossas heresias, querendo interpretar a palavra da nossa maneira, do nosso jeito. E isso não pode. Nós temos atrapalhado a igreja. A igreja é santa. Ela não tem erros. Quem tem erros são os seres humanos que administram. Nós, no caso, né, Dario? E nós precisamos aprender isso. Precisamos estudar mais, buscar mais, para perseverar nesta fé. Assim como o Dario falava, a Igreja Católica é tão linda, né? Ela tem uma unidade fantástica. O que é rezado aqui em Mangueirinha, é rezado lá no Japão. A mesma coisa, as mesmas orações. Isso significa o quê? Unidade. A igreja está unida no mundo todo. Não é como as outras, que cada esquina prega uma verdade, que cada esquina tem uma divisão. Não tem a unidade que Jesus veio para unir e o demônio para dividir. Em que lado você está? Reze, peça a graça de Deus, estude, busque a verdade, porque a verdade nos libertará. Amém?